Quem manda mais na economia do Brasil? O Banco Central ou o governo federal? A gente tem visto aí alguns atritos, independência do Banco Central, gastos e aí pronunciamentos e anúncios do governo federal. Mas afinal, quem manda mais? Como é que funciona a economia do Brasil? De forma muito simples, a economia do Brasil ela é mais ou menos como um organograma de uma empresa, em que tem aqueles balãozinhos, o presidente, os diretores, os gerentes, os funcionários. A gente tem, de um lado, o governo federal, que executa e faz as políticas econômicas fiscais, que nada mais é do que o gasto público. O gasto com saúde, com educação, com segurança pública, com obras, infraestrutura, tudo isso é direcionado, são políticas públicas executadas pelo governo. E é o que a gente chama de política fiscal. Aquilo que o governo arrecada por meio de impostos e gasta por meio de serviços públicos. Quando um governo arrecada mais do que gasta, ele tem um superávit. E esse superávit pode se transformar em mais investimentos públicos. Quando o governo tem um gasto maior do que a arrecadação, ele tem um déficit. E para cobrir esse déficit, assim como pessoas e empresas, o governo precisa de dinheiro emprestado. Ele tem uma dívida. Ele emite uma dívida, ele pede dinheiro emprestado no mercado financeiro. E quando os investidores emprestam dinheiro, ele dá um título público. Título público nada mais é do que um contrato, dizendo que o governo me deve um dinheiro acrescido de juros. Isso é a dívida pública. O título público é um título que me dá o direito de emprestar o dinheiro ao governo e receber com juros, a taxa de juros Selic. Então, sempre que um governo fica deficitário, ele aumenta a sua dívida. Se a dívida ficar muito alta, os investidores vão ficar preocupados com a capacidade do governo pagar. E para quem pensa que isso não acontece, o Brasil nos anos 90 já teve uma crise da dívida, a Argentina recentemente, a Grécia alguns anos atrás, quando os governos não conseguiram pagar os seus credores. Então, eles desconfiados, porque a dívida está ficando cada vez mais alta, eles passam a cobrar taxas de juros mais altas. E agora que eu falei de taxa de juros mais altas, eu falo sobre o Banco Central, que é a autoridade monetária, que trabalha, cria políticas para controlar a inflação, a expansão do crédito, dos empréstimos, regula as instituições financeiras, os bancos, empresas que estão ali operando no mercado financeiro, mas que tem como grande foco controlar a inflação, impedir que a moeda fique desvalorizada. E o Banco Central vai utilizar de um instrumento muito básico, a taxa de juros Selic. Nada mais é do que a taxa de juros que a autoridade monetária vai ter para convidar, atrair investidores a emprestar dinheiro para o governo ter sua dívida sustentada. Como eu disse, o governo que fecha em déficit precisa ter dinheiro emprestado. E ele precisa de uma taxa de juros. E o Banco Central que vai determinar essa taxa de juros. O objetivo do Banco Central é controlar a inflação, evitando que as pessoas fujam do Brasil, tirem o dinheiro do mercado financeiro brasileiro e fazendo com que a moeda se desvalorize. Quando a moeda se desvaloriza, a inflação fica mais alta, né? Quando o dinheiro da gente perde o valor, os produtos eles ficam mais caros. Os vendedores querem mais dinheiro, de compensar a venda daqueles produtos que eles estão vendendo. Então, o que o Banco Central, na verdade, tenta fazer aumentando a taxa de juros é com que a nossa moeda não se desvalorize em razão do déficit público e da dívida pública estarem ficando cada vez mais altas. Só para que vocês entendam de forma muito prática, muitas vezes a gente não sabe como é que isso funciona, todas as semanas o governo vai ofertar suas dívidas no mercado financeiro. E eles fazem o leilão da dívida pública. São as instituições financeiras, os investidores que estão ali querendo comprar aquela dívida. Se a taxa de juros estiver muito baixa e a dívida estiver muito alta, os investidores não vão se interessar por aquela dívida. Então o leilão vai ser fraco. A gente não vai ter muitos compradores da dívida pública. E aí, para tentar compensar, você tem que aumentar a taxa de juros. Entendam que o Banco Central e o governo, eles têm que ter ali uma certa parceria, um alinhamento, para que a taxa de juros possa equilibrar essa balança da dívida pública, do déficit público,
com a oferta de títulos públicos. Então, a missão do Banco Central é controlar a inflação. É evidente que muitas vezes a postura do Banco Central é de fazer um afrouxamento, como a gente chama, abrir as torneiras um pouco mais, reduzir a taxa de juros. Quando a economia está de certa forma equilibrada, ele pode reduzir a taxa de juros. Os investidores que acabam sempre investindo nos títulos públicos, emprestando dinheiro ao governo, vão ficar dessa vez desestimulados, porque a taxa de juros está muito baixa, o retorno financeiro vai ser muito baixo, e esse investimento acaba indo para o setor produtivo. Vale mais a pena investir numa empresa do que investir em títulos públicos, já que uma empresa pode gerar mais lucro. Com o aumento do lucro, as empresas começam a produzir mais, ficam mais competitivas, têm um ganho de produtividade e a economia cresce. Então, existe um equilíbrio aí entre a taxa de juros que estimula a economia e a taxa de juros que evita que o país fique na inflação. E o mais importante é que Banco Central e governo têm que estar alinhados para que tenhamos uma política fiscal de gastos, de arrecadação, de equilíbrio nas finanças públicas, para que não tenhamos déficits muito elevados ou déficits muito constantes, para que a dívida pública não fique muito alta, porque uma dívida pública muito alta afugenta os investidores, causa inflação, e aí o Banco Central vai ter que intervir aumentando a taxa de juros para convidar esses investidores a voltarem, mantendo a moeda valorizada e evitando a inflação. Se Banco Central, governo, conseguirem caminhar alinhados, a gente pode ter um bom crescimento econômico sustentável, taxa de juros em patamares aceitáveis, inflação mantendo o poder de compra das pessoas em patamar razoável e a economia funcionando muito bem. Essa é mais ou menos a engrenagem da economia brasileira.